Começamos. Meu nome será Liliane. Não quero que alguém do meu círculo social perceba o que vou contar. É meu mais obscuro segredo. Um segredo tão sombrio que pensei que me levaria à tumba. Mas ao ouvir que outros se atreveram a compartilhar suas experiências com essas seitas, eu também quero fazer o mesmo. Mas não faço isso para competir. Faço isso principalmente porque muitos encaram como um conto de terror, algo fictício, e isso me irrita, pois as seitas são reais. Esta é minha experiência. Desde que nasci, praticamente fiquei sozinha. Minha mãe faleceu durante o parto e meu pai simplesmente desapareceu. Fiquei com meus avós desde bebê, mas como já estavam velhos, eu era uma carga para eles. Além disso, desde que tenho memória, fui maltratada. Lembro que, por apenas ter quebrado um jarro de barro, minha avó me quebrou no pau e eu fiquei jogada no quintal. E se isso não fosse o suficiente para uma criança de 5 anos, ela não me deixou entrar em casa e tive que dormir lá fora, coberta com panos de chão e sacos que estavam lá. Desde pequena, sempre sofri de maltrato psicológico e agressões por parte dos meus avós. Eles não me compravam doces como as pessoas normais fariam com as crianças. E, em algumas ocasiões, me deixavam até mesmo sem comer por um dia inteiro. Eles me compravam roupas porque eu precisava usar, mas só faziam isso quando as minhas já estavam desgastadas e cheias de buracos. No entanto, o que me fez sair desse lar foi que, ao completar 10 anos, eles me tiraram da escola e eu tinha que ajudar minha avó em casa. E às vezes, quando eu já estava dormindo, meu avô ia até o quarto e começava a me tocar. Ele fez isso durante um ano inteiro. Eu não disse nada por medo e por causa das ameaças dele, mas não ficou só nisso. Aos 11 anos, meu próprio avô abusou de mim. Foi aí que eu disse basta e desde muito nova saí de casa. Foi de madrugada que eu pedi uma carona e quando já estava em outra cidade, fiquei dormindo em um escorregador em um parque. No dia seguinte acordei e fiquei sentada em um banco, pensando no que fazer e esperando apenas que o dia acabasse quando de repente senti um olhar. Uma senhora estava me olhando e me disse que era uma bruxa e que estava me esperando. Ela disse que iria me dar comida e abrigo, desde que eu fosse com ela. Por necessidade eu aceitei. Não havia comido nada desde o dia anterior. Pensei que ela ia me levar para uma casa, mas não, ela me levou para um rancho onde, ao redor, não havia casas. A mais próxima que eu vi ficava a uns 10 quilômetros, e depois só havia terra e árvores. Fiquei assustada por um momento, mas quando cheguei, Eleonor, a moça, me tratou muito bem. Ao chegar na entrada, me encontrei com um senhor. Ele era o dono do rancho e, para não tornar a história tão longa, cheia de detalhes que não servem, esse homem, o dono do rancho, se chamava Frederico. Ele foi como um pai e um mestre para mim. Eles me mantiveram aqui até os 15 anos. Meu pai sempre me escondeu o que ele fazia. Pensei que ele era uma espécie de traficante, porque por meses eu não o via, e quando o via, ele ficava por um tempo muito curto comigo. Aliás, ele me tratava muito bem. Eu adorava estar aqui no rancho. Não saía, não tinha que ir à escola e não trabalhava. Meu pai sempre me mantinha como uma rainha. Embora, é claro, sempre me mantivessem bem vigiada, e as poucas vezes que saí foram com algum deles. No entanto, aos 15 anos, meu pai chegou um dia e me disse que ia me revelar seu segredo. Primeiro, ele me disse que ajudava as pessoas a se conectarem com pessoas mais poderosas na política. E eu perguntei como assim? Ele soltou uma gargalhada. Foi aí que ele me explicou o significado de uma seita. Ele disse que eu já tinha idade suficiente para ir com ele, e que era hora de eu entrar também. Ele me avisou primeiro para não ficar assustada e que, acontecesse o que acontecesse, eu tinha que manter a calma. A seita era dirigida por muitas pessoas no poder. Eles eram os peixes grandes, por assim dizer. Os peixes que pagavam aos bruxos como meu pai para fazer pactos com seres satânicos e deidades que a seita adorava. Essa foi a explicação antes de eu entrar no meu primeiro ritual satânico. Foi em 2 de novembro, às 11 da noite, quando nos reunimos em um dos ranchos que ele tinha. Eu pensei que seriam apenas algumas pessoas, mas fiquei surpresa com a quantidade de homens e mulheres que foram.
Todos usavam roupas góticas de cor preta. Parecia mais uma festa, mas pouco a pouco começou a escurecer. Primeiro nos reunimos todos atrás no pátio. Cada um levava uma vela acesa, as quais deixaram no chão de terra. Nos pegamos pelas mãos e começamos a balançar de um lado para o outro, enquanto um homem encapuzado cantava no meio do círculo. Assim ficamos por 1 hora até que deu meia-noite. Foi então que esse homem encapuzado me pegou e me colocou no meio. Pediu um galo negro e passou para mim. Ele me disse para continuar balançando meus pés e que eu era uma menina valente que valia muito. Essas palavras me fizeram sentir bem e minimizaram a sensação de que algo estava errado. Depois disso, ao cortar a cabeça do galo, o coloquei em meus pés e ele me disse para pisá-lo algumas vezes. Na minha infância, não tive carinho nem alguém que me dissesse palavras bonitas, e agora essas palavras me enchiam de coragem. Sentia uma sensação ruim ao pisar no galo, mas fiz por aprovação. Senti como esmagava seu estômago e vi como tudo saía dele. Pensei que tudo ficaria por isso mesmo, mas não. O Senhor deu alguns passos para trás, despejou um líquido inflamável e ateou fogo. Quando pegou fogo, todos começaram a festejar, dizendo que eu já era um deles, que eu era uma integrante daquela grande família. Desde então comecei a participar de rituais com mais frequência. Rituais onde fazíamos cânticos para as divindades. No entanto, quando alguém de status elevado queria um trabalho maior, para ganhar alguma eleição ou uma presidência municipal, para eliminar inimigos ou cruzar algum carregamento protegido, ou pactuar com alguma divindade, havia rituais mais intensos. Uma dessas ocasiões foi para eliminar inimigos de um homem de negócios, digamos assim. Começamos colocando tochas em um lugar, velas por toda parte, formando um triângulo com uma divindade no meio. 50 pessoas se ajoelharam em triângulo e começamos a recitar um cântico, um mantra. Nessa ocasião, meu pai realizou o ritual. Ele estava no meio, vestia uma túnica vermelha e na mão direita segurava uma serpente morta e na esquerda uma maçã vermelha. Ao terminar o cântico, nos levantamos e novamente começamos a nos balançar de um lado para o outro. Desta vez, um segundo homem entrou no triângulo e começou a esguichar álcool em meu pai, de cima para baixo. Ele golpeou todo o corpo com ervas, sussurrava coisas em seu ouvido e fazendo coisas estranhas com fogo. Meu pai começou a ficar pálido, com olheiras. De um momento para outro, parecia que estava começando a enfraquecer. Aquele homem colocou uma vela nos olhos dele e começou a movê-la, como se quisesse hipnotizá-lo, e aparentemente conseguiu. Meu pai apenas seguia a chama da vela de um lado para o outro. Aquele homem colocou a chama entre os olhos dele e soprou. A vela se apagou junto com meu pai. Percebi que ele desmaiou, mas estava de pé. Quando abri os olhos, pude ver que os olhos do meu pai não tinham pupilas. Eram totalmente brancos. Ele parecia estranho, aterrador. Mas quando pensei que tudo havia acabado, começou a falar em um tom de voz feminino, muito feminino. Não podia acreditar. Aquele não era meu pai, não se parecia fisicamente e agia diferente, falava diferente. Aquela entidade possuía meu pai, e o que estava dentro dele disse ao Senhor que o contratou que ele passasse para dizer o que queria. Vi como o Senhor sussurrou seu pedido ao meu pai, e ele apenas disse que o protegeria. Meu pai agarrou a serpente, abriu a boca e mordeu a cabeça dela até arrancá-la. Eu não vi se ele mastigou. Simplesmente a engoliu. A maçã foi igual e depois disso meu pai caiu no chão, batendo forte a cabeça. Quando recuperou a consciência, começamos a despedir aquela entidade, aquela deidade. Desfizemos o triângulo e todos agiram como se nada tivesse acontecido. Conversavam, riam, caminhavam por todo o lugar, mas ninguém tocava no tema daquela possessão. Eu não quis fazer isso e não perguntei nada, mas foi por medo, e aparentemente depois de um tempo, aquilo que fizemos funcionou. Aquele senhor teve muito sucesso e se a ele foi bem, a meu pai também. Depois disso, só fizemos rituais onde o cliente queria apenas proteção. Oferendamos apenas animais, porcos, galinhas, bezerros, enfim. Já estava me acostumando e em certa parte gostava de pertencer a essa família. Mas nem todos os rituais eram para os clientes.
Fiquei sabendo que aquelas deidades pedem oferendas mínimas, oferendas que os da seita têm que dar. Essa oferenda foi realizada em um domingo, à 1 da manhã. Fizemos perto de uma cachoeira. Nessa ocasião não éramos muitos, no máximo 50 pessoas vestidas de vermelho. Neste ritual todos participaram, até meu pai, e a primeira coisa que nos foi indicada foi nos banharmos naquela cachoeira de água fria, totalmente nus na frente de todos. Levamos cerca de 30 minutos para terminar. Depois disso, nos levaram a um quarto e se certificarão de que todas as janelas estavam cobertas com tecido preto. Todos nos sentamos no chão e a mim foi dada a ordem de começar a distribuir pedaços de pão. Quando terminei, meu pai e eu também pegamos um. As regras eram as seguintes: apenas um pedaço de pão foi assado com uma substância que os faria dormir rapidamente. Quem caísse sedado seria o escolhido pela deidade para pagar seu pequeno sacrifício. Eu não sabia do que falavam e, mesmo assim, comi meu pequeno pão assim como todos eles. 5 minutos depois, uma mulher atrás caiu. Vi como 5 pessoas a colocaram em uma maca e rapidamente começaram a cortar 2 dedos das mãos dela. Eu fiquei paralisada, mas sem dizer nada, apenas me surpreendendo com tudo isso. Eles nem se preocupavam. Apenas costuraram ou colocaram um curativo e a mandaram para um hospital privado. Os dedos, ao chegar no rancho, foram oferecidos às deidades desses rituais, onde pediam oferendas de nós. Pude ver que eles tiravam dedos, pedaços grandes de pele, uma orelha inteira, e a um homem retiraram uma mão. Felizmente eu nunca fui escolhida, mas havia casos mais fortes em que meu pai dizia que as deidades pediam órgãos. E não poderia negar, porque se o fizessem, essas entidades os levariam ao inferno. Sim ou sim, tinham que fazer. Só vi isso 2 vezes, e foram 2 homens doentes entregues como sacrifício humano. Esta foi a primeira ocasião em que quase vomitei. Tudo foi como no primeiro ritual. Nos banhamos à 1 da manhã na cachoeira, e depois fomos para o quarto. Nessa ocasião, a substância foi líquida, e depois esperávamos que alguém caísse. Dessa vez foi um senhor já idoso com problemas de saúde. Ao cair, rapidamente o colocaram na maca e com 2 adagas perfuraram seu tronco para esvaziá-lo. Depois disso, o senhor foi enterrado em uma cova comum. Vocês devem estar se perguntando como faziam para que os cuidadores do cemitério não denunciassem. A resposta é simples: pagavam-lhes bem pelo silêncio. Todo mundo tem um preço. Quando vi o segundo sacrifício, percebi algo. Casualmente, essas 2 pessoas que serviram como sacrifício humano não tinham família no estado onde nos encontrávamos. Casualidade ou já eram escolhidos? O tempo passou e naquela época, eu já tinha 17 anos, já estava acostumada a tudo que vivi. Já havia visto de tudo, pelo menos era o que eu acreditava. Lembram-se da senhora que me salvou no parque há anos? Pois descobri que ela se dedicava a caçar pessoas da terceira idade, idosos sem família, esquecidos. Ela os conquistava. Saía um par de vezes, depois os enganava para irem a algum lugar isolado, os dominava e os vendia para a seita. E isso era o que eu tinha que fazer, mas me recusei. Mantive minha resposta até ouvir que iam me pagar R$ 5.500 por cada pessoa que eu levasse. Para mim, não havia limite de idade. Só que teria que ser alguém sem família, para que não o procurassem. Eles eram os indicados. Me ensinaram a procurar homens desse tipo em construções, em obras, em restaurantes, os garçons, os ajudantes, enfim, em lugares onde não pediam documentos para trabalhar. Minha primeira vítima, depois de muitas tentativas, foi um senhor que conheci em uma obra de construção. Eu tropecei na frente dele e ele gentilmente me ajudou. Ao olhar em seus olhos pela primeira vez, fiz como se tivesse impressionada com sua beleza, fiquei paralisada, fingindo espanto ao vê-lo. Ele me perguntou o que estava acontecendo e eu respondi que nada, que só me havia perdido em seus olhos. Ficamos conversando, rindo e comemos juntos. Na conversa soube que era de fora. Me disse que havia vindo trabalhar ali porque na sua pequena cidade não havia trabalho. Além de querer esquecer sua relação, porque sua esposa o traiu com seu melhor amigo.
Assim continuamos conversando até que terminou sua hora de almoço. Eu lhe disse ternamente se poderia voltar no dia seguinte para vê-lo. Ele disse que sim, e assim estivemos nos encontrando por mais ou menos 2 semanas. Durante todo esse tempo, estive flertando até que ele me pediu para ser sua namorada. Ele caiu na armadilha. Fiquei 1 semana namorando com ele e fazia tudo o que eu queria. Eu gostava dessa aprovação e do carinho que ele me dava. Parecia tão sincero. Aos 17 anos, nunca tinha tido namorado. E isso era o mais parecido que tinha. E gostava que me desse esse carinho. No entanto, eu não me apeguei porque sabia que teria que entregá-lo assim que me dissessem. E esse dia chegou. O convidei para um restaurante onde pela última vez comemos e depois iríamos a um hotel na beira da estrada. Ele queria ir de táxi, mas estava relativamente perto. Então eu disse que fôssemos a pé. E no caminho, uma caminhonete nos interceptou e nos levou. Injetaram algo nele e foi dormindo. Daí em diante, não soube mais o que aconteceu com aquele cara. Eu só fiz o que me mandaram e recebi dinheiro à vista. Assim repeti essas ações 9 vezes seguidas. Nunca soube para que os utilizavam. Sabia que era para sacrifício humano, mas jamais presenciei um. Isso só fez por pouco tempo enquanto aguardava Eleonor voltar de seu povo. Pensei que isso era o pico da montanha, mas não. Ao completar 18 anos, meu pai me disse que já estava pronta para dar o próximo passo na seita. Ele me disse que já era necessário que eu participasse de outros rituais, e me inteirei de coisas mais grotescas que alguém menor de idade não pode. E lhes contarei tudo o que vivi aos 18.